Você já se perguntou se a Bíblia é realmente clara e compreensível para todos? Ou se precisamos de especialistas para entender as verdades que ela contém? Hoje, no sexto vídeo da nossa série Fundamentos da Fé Cristã, vamos explorar a doutrina da clareza da Escritura. Essa doutrina afirma que a Bíblia é suficientemente clara em suas mensagens essenciais para que todos possam entender sem a necessidade de intermediários. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Neste sexto episódio falaremos sobre a clareza das Escrituras. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 29:29: as coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Embora haja muita coisa a respeito de Deus e seus caminhos que seu povo não consegue compreender, que são as coisas secretas, aquilo que são as reveladas, que incluem a Escritura, são acessíveis e inteligíveis para nós. O único pré-requisito para a compreensão das Escrituras é a capacidade, normalmente adquirida, de ler, quando existe uma Bíblia disponível para pessoas alfabetizadas, ou de entender a comunicação oral, ou seja, quando a Escritura é lida em voz alta ou transmitida por áudio. Isso significa que entender as Escrituras não depende de gênero. Homens e mulheres podem entendê-la. Não depende da idade. Pessoas jovens, de meia idade e idosas conseguem compreendê-la. Não depende da experiência. Novos cristãos e crentes experientes também podem entendê-la. Compreender a Bíblia não depende de grau de instrução. Tanto quem nunca foi à escola quanto os eruditos conseguem compreendê-la. Não depende do contexto cultural. Diferentes etnias, raças e grupos linguísticos são capazes de compreendê-la. A própria Escritura é caracterizada pelo pressuposto de sua contínua inteligibilidade. Ela pressupõe que as pessoas serão capazes de entendê-la, mesmo que estejam em contextos muito distantes das configurações originais nas quais ela foi escrita. E também, meus irmãos, é importantíssimo nós ressaltarmos este ponto quando pessoas afirmam que, por ser um livro muito antigo, a Bíblia não pode ser compreendida hoje. Os leitores contemporâneos, segundo este argumento, estão a anos-luz de distância dos tempos e das experiências das pessoas retratadas nas Escrituras. Como é possível que o homem de hoje entenda um livro desatualizado? Como acabei de dizer, este livro supostamente atrasado, ultrapassado, tem a perspectiva positiva de que as pessoas sejam capazes de compreendê-lo em circunstâncias drasticamente diferentes das que existiam quando ele foi escrito. Em parte, esta confiança se deve ao fato de que as Escrituras abordam realidades comuns a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Além disso, meus irmãos, a clareza da Escritura está ligada à iluminação do Espírito Santo, que é o ministério por meio do qual ele ajuda os cristãos na compreensão adequada da Escritura, que em si mesmo já é clara. A clareza das Escrituras não deve ser confundida com a ideia de que ela é fácil de entender. Embora algumas passagens sejam óbvias, nem todas são. Os leitores e ouvintes da Escritura estão bem conscientes da diferença de inteligibilidade entre
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, João 3,16, e a discussão sobre a pregação de Jesus ao espírito em prisão, que nos tempos antigos não obedeceram, enquanto a arca era preparada. 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 20. Clareza não se traduz em facilidade de compreensão. O próprio Deus ajuda nesta tarefa. Esta doutrina é afirmada no contexto da igreja, em que Deus instalou um ofício de ensino. Pastores e mestres têm a responsabilidade de ajudar os membros da igreja a compreender e a aplicar melhor a Escritura. Esses líderes podem mapear o fluxo de uma narrativa, observar a progressão de um argumento, esclarecer conceitos teológicos e prestar outros tipos de auxílio. Além disso, meus irmãos, suas vidas também fornecem modelos de como aplicar as Escrituras. A respeito deste último ponto, a clareza da Escritura exige que o que é corretamente entendido seja aplicado concretamente. Dependendo do contexto da Escritura, esta aplicação apropriada pode ser obediência aos seus mandamentos, confiança em suas promessas, confissão de pecado e coisas semelhantes. A clareza da Escritura também é benéfica para os incrédulos. Com certeza, os que estão sendo auxiliados pelo Espírito Santo, enquanto se encaminham para a salvação, ganham um entendimento do Evangelho. O que antes lhes parecia tolice passa a fazer sentido. Em geral, mesmo os incrédulos conseguem entender alguma coisa da clara Escritura, mesmo que acabem rejeitando a verdade da qual já têm algum entendimento, eles têm conhecimento intelectual desses assuntos. Muitas coisas sobre Deus e seus caminhos estão além da compreensão humana. Nós não compreendemos estas coisas secretas. Na verdade, não temos condições de compreendê-las. Embora as Escrituras não sejam as únicas dentro da categoria de coisas reveladas, elas certamente estão dentro do escopo desta categoria. As coisas reveladas pertencem ao povo de Deus por serem acessíveis e inteligíveis. Se a Escritura faz parte das coisas reveladas, então também é acessível e inteligível para o povo de Deus. Quando estava terminando de escrever o Pentateuco, Moisés explicou: "Este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance." Deuteronômio 30:11. Não há necessidade de ir para o céu para trazer para baixo a palavra de Deus, nem de atravessar o mar para aproximá-la. A palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Versículos 12 ao 14. A Escritura não é um livro obscuro. Quando os pais se sentam na cama com seus filhos e contam uma história bíblica, ou quando amigos consolam uns aos outros com passagens que sabem de dor, a clara palavra de Deus não está fora do alcance, mas está muito perto. A clareza das Escrituras levou Moisés a entregar seus escritos aos líderes de Israel junto com esta ordem: ao fim de cada 7 anos, tu lerás esta lei diante de todo Israel, para que todos a ouçam. Reúne o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 31, do 9 ao 12. Moisés esperava que seus escritos continuassem a ser inteligíveis para o povo de Israel, mesmo quando lidos em contextos muito diferentes daquele em que ele os escrevera. Relembrando 4 histórias que Moisés narrou nestes escritos, Paulo tinha uma perspectiva semelhante, como nós podemos ver
lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 ao versículo 11. Ele mencionou episódios em que os israelitas praticaram idolatria, envolveram-se em imoralidade sexual, tentaram ao Senhor e murmuraram, bem como o julgamento de Deus sobre estes pecados. Ele esperava que os coríntios, cristãos gentios de fala grega, aprendessem com estas histórias e assim evitassem cometer os mesmos pecados e incorrer na mesma condenação. Olha o que diz o texto bíblico, meus irmãos. Estas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 6. Da mesma forma, Paulo usou o fato de que Abraão foi contado como justo, como está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, como o exemplo máximo da justificação pela fé. Romanos 4, do 22 ao 25. Aliás, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução. Romanos 15, 4. Antigas passagens da Escritura continuariam a ser claras no presente. Um erro que as pessoas cometem com frequência é igualar clareza com facilidade de compreensão. A referência de Pedro às cartas de Paulo é instrutiva. Há coisas nelas que são difíceis de entender, segundo Pedro 3,16. Não todas as cartas de Paulo, mas algumas. Mesmo estas coisas complicadas não são impossíveis de entender, mas sim difíceis. Não há desestímulo ou proibição de ler as Escrituras aqui. Apenas uma observação de que algumas passagens exigem grande esforço para serem entendidas. As Escrituras mostram exemplos de líderes que ajudavam o povo de Deus a entender a palavra de Deus. Por exemplo, Esdras e outros sacerdotes trouxeram a lei perante a comunidade constituída de homens, mulheres e todos os que podiam entender o que ouviam. Eles leram a partir do livro, a partir da lei de Deus, de modo claro, entregando o sentido para que o povo entendesse a leitura. Neemias capítulo 8, versículos 2 e versículo de número 8. Presbíteros ou pastores mestres desempenham essa função na igreja, ajudando os membros a entender e aplicar corretamente as Escrituras. Agora falaremos dos 3 principais erros relacionados à doutrina da clareza da Escritura. Primeiro erro: negar que os leitores contemporâneos possam entender a Bíblia porque é um livro ultrapassado que apresenta uma visão de mundo obsoleta. Essa perspectiva ignora o próprio pressuposto de inteligibilidade contínua da Escritura e o fato de que a peculiaridade da Escritura aborda realidades comuns a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Segundo erro: entregar a responsabilidade de interpretar as Escrituras a uma determinada casta de pessoas: o clero católico, os pastores protestantes, os estudiosos da Bíblia, entre outros. Esta posição negligencia a responsabilidade de todos os membros da igreja quanto a alimentar-se da palavra de Deus, como diz 1 Pedro capítulo 2, os versos de 1 a 3, e usá-la para ensinar a todos. Terceiro erro: preguiça ou desânimo em aplicar-se pessoalmente à leitura da Bíblia. Essa disciplina espiritual já quase desapareceu. Além disso, quando as pessoas chegam às partes difíceis das Escrituras, elas não percebem o trabalho árduo que é necessário para compreender aquela passagem ou se sentem mal preparadas para fazer um estudo aprofundado. Com isso, muitas pessoas ficam desanimadas
e acabam desistindo, meus irmãos. Pessoas que pensam assim não pedem ajuda de pastores e professores da igreja, simplesmente abandonam a leitura e seguem suas vidas. Agora vamos aplicar a doutrina da clareza das Escrituras às nossas vidas. Como a Escritura é clara, devemos ler com a expectativa de compreendê-la. Esta doutrina acaba com a preguiça, o desânimo e a falta de hábito de ler a Bíblia. Da mesma forma, meus irmãos, devemos encorajar outros cristãos a se aproximarem da Bíblia com a mesma postura. Toda leitura da Escritura deve começar com a oração pela iluminação do Espírito Santo, que nos auxilia tanto na compreensão quanto na sua aplicação. Obediência, confiança, louvor e arrependimento. Quando surgirem passagens difíceis, deve-se pedir ajuda de pastores e professores. À medida que compartilhamos o Evangelho com os incrédulos e o Espírito Santo os leva à salvação, podemos esperar que as boas novas se tornem inteligíveis para eles. O que está em jogo nesta doutrina é a capacidade que Deus tem de revelar-nos a si mesmo e os seus caminhos, pois precisamos desesperadamente desta revelação para sermos salvos e transformados. A doutrina da clareza da Escritura nos lembra que Deus deseja se comunicar conosco de maneira clara e compreensível. A Bíblia não é um livro reservado para especialistas, é a palavra viva e acessível de Deus para todos. Se a Escritura é clara, somos chamados a lê-la, estudá-la e aplicá-la em nossas vidas. Não há desculpas para negligenciarmos a palavra de Deus. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Minha pergunta para você hoje é: você tem buscado entender a palavra de Deus pessoalmente, confiando na clareza que ele nos deu? Deixe seu comentário para trocarmos ideias sobre a clareza das Escrituras. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Que Deus lhe abençoe em tudo. Tchau!